Olá! Então, hoje nós vamos falar aqui do nosso segundo tema, nosso segundo vídeo, que é sobre governança corporativa. De novo, um mini currículo meu. E como é que funciona aqui? De novo, o modelo dos 3 círculos que a gente falou no vídeo anterior, né? O círculo da propriedade, da gestão e da família. E hoje, mais especificamente, a gente vai trabalhar nesse círculo da gestão, né? Círculo do qual fazem parte os proprietários que não pertencem à família e que trabalham na empresa, os membros da família que trabalham na empresa, mas não são proprietários, não são sócios, executivos da empresa que não são sócios e também não são membros da família, e na intersecção, os membros da família que são proprietários e também trabalham na empresa, em geral os fundadores, né? Então esse é, na verdade, o círculo que a gente vai trabalhar quando a gente fala de governança corporativa. Só revendo aqui, cada um desses círculos, ele representa uma dimensão de pessoas que devem ser consideradas para que a gente possa elaborar uma estrutura de governança adequada, né? Então, no círculo da propriedade, a gente tem aí alguns instrumentos jurídicos. No círculo da família, a governança familiar, que foi o assunto do nosso primeiro vídeo. E no círculo da gestão, a governança corporativa, que a gente vai falar agora, conceitos e princípios, e os principais órgãos de governança de uma empresa: Assembleia Geral, reunião de sócios, Assembleia Geral na SA, reunião de sócios na limitada, conselhos de administração e diretoria e órgãos de controle. Então, qual é a definição de governança corporativa? Eu peguei aqui a definição do IBGC, que é bastante conhecida. O IBGC, enfim, é a referência de governança que a gente tem aqui no Brasil, a principal referência de governança. E a definição que eles dão é: então, governança corporativa é o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, ou seja, como é que os diretores, os executivos dirigem essa empresa, monitoradas, como é que elas são fiscalizadas e incentivadas, como é que elas são incentivadas a continuarem produtivas, enfim, envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, diretoria e órgãos de controle, né? As boas práticas de governança, elas vão converter princípios em recomendações, em regras objetivas, né? Buscando que alinhar interesses desses círculos que a gente falou. E qual que é a finalidade? A finalidade é preservar e otimizar o valor da organização e, com isso, facilitar acesso ao capital e contribuir para a longevidade da empresa. Coloquei aqui um outro conceito muito parecido. Se vocês entrarem no Google, vocês vão ver que existem milhares de conceitos de governança, mas todos são, de alguma forma, um pouco similares. Então, aqui a definição de governança corporativa é o sistema pelo qual as empresas são dirigidas e monitoradas com o objetivo de valorizá-las como entidades econômicas sustentáveis. Aí já entra um conceito de sustentabilidade que a gente vai falar daqui a pouco. E, de novo, as boas práticas convertem princípios éticos, aí já entra o conceito de ética, em recomendações objetivas, né, em regras, digamos assim, que vão orientar os relacionamentos entre os sócios, os administradores e os órgãos de controle, visando aí harmonizar interesses de todos os stakeholders. Stakeholders, aqui no Brasil, conhecidos como partes relacionadas, são aqueles que não são sócios, mas que de alguma forma estão vinculados à empresa, né? Então a gente cita aqui os empregados, os credores, os clientes, os fornecedores, os consumidores, o próprio fisco, a comunidade em geral, tá? Esses são os stakeholders, as partes relacionadas.
Quais são os objetivos, então, da governança corporativa? Então, primeiro, alinhar os objetivos da administração, daqueles que administram a empresa, o corpo executivo, do interesse dos acionistas. Segundo, proteger os minoritários e as partes interessadas, né, esses stakeholders, que normalmente são menos poderosos perante a empresa do que os controladores. Aumentar o valor da companhia, melhorar o desempenho operacional, facilitar acesso ao capital a custos menores, né, a gente sempre vai preferir emprestar dinheiro ou colocar dinheiro numa empresa que tem boa governança do que em uma que não tem, e ampliar com isso as condições de sustentabilidade da empresa. Então, em resumo, quais são os benefícios, né? Quando a gente conversa com um empresário, mas por que eu vou querer implementar a governança na minha empresa? Vou ter gastos financeiros, vou ter gastos, enfim, de recursos humanos, qual a vantagem que eu vou ter? Em geral, as boas práticas de governança maximizam a criação de valor de uma empresa, harmonizam interesses dos sócios, dos gestores e das partes interessadas, o que também acaba por maximizar e criar valor, e com o início da implementação das boas práticas de governança, se instala um círculo virtuoso, né? Você começa a ter acesso a mais investidores e parceiros estratégicos, a governança facilita e viabiliza o acesso ao mercado de capitais, o crescimento econômico da empresa, quer dizer, cada empresa tem o seu objetivo, tem empresas que não querem abrir capital, ou muitas vezes também não se sentem preparadas para ter um investidor estratégico, mas de qualquer forma toda empresa, como a gente vai ver, precisa se capitalizar para que ela continue existindo no médio e no longo prazo. Então, voltando aí à necessidade da governança, se a gente quiser falar de uma forma mais objetiva para o empresário, a primeira delas é a capitalização mesmo da sociedade, né, da empresa. Como é que a empresa se capitaliza? Quais são as fontes de financiamento que uma empresa tem ou como ela pode se expandir? Então, inicialmente, em geral, é com dinheiro do próprio sócio controlador, a pessoa física, em geral não é um recurso tão significativo, dá para a empresa começar, enfim, aí ela vai idealmente crescendo, enfim, às vezes podem surgir dinheiro de famílias, investidores, enfim, ou sociedades que também são entre cônjuges ou entre irmãos, primos, sociedades entre sócios, entre vários sócios, né, diferentes que às vezes não são familiares. E aí, nesse segundo patamar, já há necessidade de implementação de regras mais claras de governança, porque se eu não sou dona sozinha, né, se eu tenho que dividir aquela atividade com outros sócios, sejam familiares ou não, eu já preciso ter um pouco de regra e regras mais claras. Um outro patamar de fonte de financiamento são os empréstimos bancários, que em geral vão querer aí uma contabilidade redonda da empresa ou garantias reais, muitas vezes, dos próprios sócios. Empréstimo bancário a gente sabe que não costuma ser a melhor fonte de financiamento, porque tem juros muito altos, enfim. Aí, num quarto patamar, a gente fala de novos sócios externos, né? São, por exemplo, investidores estratégicos, estrangeiros, fundos de private equity, enfim. E aí, nesse momento, já começa realmente um aumento significativo de exigência de boas práticas de governança, tá? O último patamar, digamos assim, é acesso ao mercado de capitais, né? Colocar as ações da empresa negociadas nas bolsas de valores, e aí a governança é maior ainda, a necessidade de governança é maior ainda, não só a governança, como a gente vai falar daqui a pouco, voluntária, mas também a governança
legal, né, o que a lei determina, e as regras da CVM, no caso de empresas abertas. Ainda falando da necessidade da governança, para tentar deixar mais claro, outro ponto fundamental é quando tem sucessão ou controle compartilhado. Então, o controle compartilhado a gente já falou, né, outros sócios, sejam investidores, familiares, o que seja, mas na sucessão também. Então, são situações que demandam regras e soluções eficientes para soluções de conflitos, né? Especialmente quando você tem aí, por exemplo, 2, 3 irmãos que herdaram, ou 2, 3 sócios que entraram, porque a gente sabe que as pessoas, em geral, acabam focando seus interesses no seu interesse pessoal. Então, nesse ponto, a governança vem aí para ajudar a minimizar esses conflitos. Mas, de qualquer maneira, cada situação, cada família e cada empresa é diferente da outra. Então, portanto, as necessidades de governança e a estrutura de governança também deve ser diferente. Eu cito aqui 2 exemplos que são opostos, né, para a gente pensar aí nas duas pontas, vamos dizer, do mínimo de governança e do máximo de governança. Então, primeiro, um bistrô de um chefe que não tem herdeiros, né? Então, se ele toca ali o restaurante dele, pequenininho, ele trabalha, ele praticamente cuida de tudo, está ali olhando tudo, ele não tem herdeiros, ele não tem sócios, o restaurante dele, ele dá conta de tomar conta sozinho, então, ele fazendo ali, cumprindo a legislação trabalhista, tributária, enfim, as demandas legais, ele não precisa realmente implementar uma governança, né? Por que ele vai ter um conselho de administração, um comitê de conduta, ou uma assembleia familiar, enfim. Por outro lado, se você pensar num outro empreendedor que é pai de 5 filhos, com 2 mulheres diferentes e é sócio de uma rede internacional de restaurantes que tem vários outros sócios, essa pessoa já tem uma situação completamente diferente, né? Já a estrutura empresarial e familiar desse empresário já vai demandar uma estrutura de governança muito mais parruda, né? Porque na sucessão dele vão entrar aí no mínimo 5 filhos, né? Ainda de mulheres diferentes, vários sócios, né? Empresas, às vezes em várias regiões do Brasil, fora do Brasil, enfim. Então, aí a governança se faz mais necessária. O que é muito importante a gente ter em mente quando a gente fala de governança? Os princípios que informam a governança, os princípios éticos básicos, né? Aquilo que a gente falou no começo, os princípios que devem ser convertidos em regras e em recomendações objetivas. Então, o primeiro deles é a transparência. O segundo é a equidade, o terceiro é a prestação de contas e o quarto, a responsabilidade corporativa. Quando a gente fala de transparência, na verdade, na legislação existem uma série de regras que obrigam determinadas empresas em determinadas circunstâncias a serem transparentes, a fazerem divulgações, enfim. Mas quando a gente está falando do princípio da transparência no âmbito da governança corporativa, a gente está falando de um desejo, de uma decisão pessoal, né, de uma prática de informar tudo que possa interessar aos investidores, a todas as partes interessadas, aos sócios minoritários que não fazem parte da gestão, enfim, não apenas para cumprir a lei, né? Mas para criar um ambiente de maior confiança e, enfim, faço aqui uma ressalva aos segredos de negócio. Obviamente que o princípio da transparência não quer que se divulgue segredos de negócio, não é disso que se está falando, né? Mas são essas informações que se dá de forma voluntária e no sentido de querer realmente que o outro compreenda o que a gente está falando. Porque muitas vezes a gente dá uma informação pensando em formas
da pessoa não entender, ou não participar, ou não poder questionar, ou não poder opinar, né? Então é uma transparência, vamos dizer, muito pouco transparente. O importante é que toda a informação que é dada, ela vai ser tanto mais útil quanto for rápida e precisa, né? E importante também ressaltar que ela deve abranger não só o desempenho econômico e financeiro, mas também outros fatores que podem influenciar na empresa, inclusive intangíveis, né, e que vão importar, que podem vir a importar para a criação de valor dessa empresa. E também contemplar aspectos negativos do desempenho. Obviamente que não é dar uma visão pessimista, né? Não é isso. Mas, por exemplo, uma meta que não foi alcançada, por que ela não foi alcançada? O que pode se fazer no sentido de alcançar essa meta? Enfim, algum problema que não foi resolvido, como é que isso está sendo tratado? Enfim, não é só para dar notícia boa. O segundo princípio, que também é fundamental, que é o da equidade, ele não se refere à igualdade de pessoas, né? É claro que um sócio é diferente de um consumidor, é diferente do fisco, enfim, mas fala sobre a igualdade de direitos, né? Todos serem tratados igualmente com os seus direitos respeitados, um tratamento justo, né, um tratamento correto, um tratamento ético para todos os sócios e os stakeholders, as partes interessadas. Existem aí, em relação ao princípio da equidade, algumas repercussões de ordem legal. A própria legislação, ela prevê, por exemplo, nas empresas abertas, novo mercado da Bovespa, que não podem ter ações sem direito a voto, pelo princípio da equidade, a figura do tag-along, que é o direito de venda das ações, quando da alienação de controle. Vou falar disso nos acordos de acionistas, mas além dessas previsões legais e regulamentares, é importante que a empresa tenha incorporado esse princípio de equidade de direito, de tratamento justo a todos os sócios, minoritários ou não, e partes interessadas. O terceiro princípio, que é o da prestação de contas, esse é um princípio que em empresas familiares costuma dar muito problema, porque existe uma dificuldade em algumas famílias de se prestar contas, né? Aquela visão assim de, mas se ele está me perguntando é porque ele está desconfiando, eu não preciso dar satisfação do que eu faço, ele é mais jovem do que eu, enfim. Mas não é esse o ponto. A questão é que todo mundo, todos os agentes de governança, ou seja, os sócios, os administradores, os auditores, todo mundo que faz parte da estrutura de governança da empresa, deve prestar contas. Por quê? Porque está gerindo o patrimônio de terceiros, né? Quando a gente gere patrimônio de terceiros, a gente naturalmente deveria prestar contas, né? E também assumir integralmente a consequência daqueles atos que a gente pratica, né? Todas as organizações também que recebem, por exemplo, contribuições do poder público ou da sociedade, ou especialmente empresas abertas, também têm que prestar contas, né? O que eu estou fazendo com aqueles recursos que eu recebi, como eu estou administrando, como eu estou empregando, enfim, isso também é uma prática de boa governança, além do que a lei determina como obrigatório, né? Nas empresas, a gente vai ver agora a estrutura de governança, que é a Assembleia Geral, Conselho de Administração e Diretoria. A diretoria, que é o executivo, tem que prestar contas para o conselho, e o conselho, por sua vez, a Assembleia Geral, que são os acionistas. Então, aqui, por exemplo, um exemplo de prestação de contas, né? Os valores que são pagos por uma empresa aos seus administradores, a qualquer título, seja uma remuneração direta, indireta, bônus, stock options, o que seja, devem ser de conhecimento dos sócios, porque se a empresa está pagando para o administrador,
em última análise, os sócios estão deixando de receber aquilo eventualmente como lucro ou dividendo. Então, eles também têm o direito de saber, né, quanto que os administradores estão recebendo. E aí, na verdade, essa é uma discussão bastante grande, porque tem gente que fala, isso é perigoso, porque pode ter sequestro, enfim, tem todo tipo de argumento, mas a questão é que o salário de um administrador, ele é extremamente importante, seja o administrador familiar ou não. E por que isso? Porque o administrador, ele tem que ser remunerado corretamente, de acordo com o mercado. Então, ele não deve ser remunerado acima do mercado, porque isso, na verdade, estaria criando um prejuízo para a empresa, mas ele também não deve ser remunerado abaixo do mercado, porque se ele for remunerado abaixo do mercado e ele for um profissional competente, que é o que se deseja, ele vai sair dessa empresa e vai trabalhar em outro lugar. Então, a questão do pagamento, da remuneração do administrador é uma questão muito sensível, muito importante, também tem que ter prestação de contas, transparência, equidade, enfim. O último princípio da responsabilidade corporativa é um princípio que está super na moda hoje em dia, se fala muito sobre esse princípio. É também conhecido como o Triple Bottom Line, né, que são os 3 P's da sustentabilidade, People, Planet e Profit, né, o tripé pessoas, planeta e lucro. E o que significa isso? Que a empresa ela deve ter em mente, quando ela está praticando seus atos, primeiro, pessoas. Então, considerar aí o capital humano, direta ou indiretamente ligado à empresa, né, ligado à atividade produtiva. E aí todos os stakeholders, né, funcionários, público-alvo, consumidores, fornecedores, a comunidade, né, a sociedade em geral. A atividade empresarial, ela deve, hoje em dia, cada vez mais se cobra isso, ter um impacto social positivo, né? Desenvolver ações socialmente sustentáveis e aí proporcionar um ambiente que vai estimular a criação de relações de trabalho dignas, legítimas e saudáveis, favorecendo sempre o desenvolvimento pessoal e coletivo das pessoas envolvidas. Então, aqui a gente não está falando, obviamente, de a empresa não deve ter trabalho escravo ou não deve ter crianças trabalhando, ou porque isso é ilegal, né? Isso não é uma opção que a empresa tem. A empresa, ela não pode, mesmo que ela queira, isso está proibido por lei. A gente está falando de uma coisa mais sutil, que é de promover e de buscar esse impacto social positivo de outras formas que não são obrigatórias pela lei. Muitas empresas têm hoje, por exemplo, creches, desenvolvem educação dos filhos dos funcionários, trabalham com a comunidade, pensam em desenvolver ali novas fontes de renda para uma comunidade muito, enfim, socialmente muito pobre. Então, assim, essa é uma consideração da governança corporativa, da responsabilidade corporativa que deve ser considerada e incorporada por aquelas empresas que queiram ter boas práticas. O segundo tópico do princípio da responsabilidade corporativa, também super em moda, é a empresa considerar o impacto ambiental positivo no curto, no médio e no longo prazo. Uma empresa, por exemplo, que planta árvores, que se preocupa com o uso racional da água, com o uso racional de insumos energéticos, redução de emissão de gases, enfim. É uma empresa que deve ser capaz de produzir, de distribuir, de oferecer os seus produtos e, obviamente, de ter lucro, mas considerando as relações de competitividade justas com os concorrentes, com o mercado como um todo,
e em consideração ao equilíbrio dos ecossistemas com os quais a empresa interage, né? Esse é um dos pontos muito em voga hoje em dia, os consumidores muito preocupados com os produtos que estão consumindo, se são produtos sustentáveis, se são produtos que não agridem a natureza, enfim. E por fim, obviamente, o lucro, né, que é um objetivo da empresa, de todo empresário. Ninguém vai ser empresário se não quiser objetivar o lucro, mas importante aí colocando o lucro em respeito às pessoas e em respeito ao planeta, né, falando aí de boas práticas de governança. Então são esses os 4 princípios, né, ainda sobre a responsabilidade corporativa, enfim, o ponto de que essas 3 dimensões, pessoas, planeta e lucro, interajam de uma maneira holística, isso criando um círculo virtuoso, né, e coloquei aí que é uma tendência cada vez mais forte, porque o consumidor cada vez está se tornando mais responsável e exigente, né? Como é que esse produto é feito, aonde esse produto é feito. A gente tem vários exemplos de empresas que usaram a mão de obra de criança e aí foram super boicotados na mídia, ou empresas que estão poluindo rios e também são boicotadas, enfim. E na verdade, as legislações, de uma maneira geral, seja no Brasil, seja no mundo, elas tendem crescentemente a apertar essas regras, essas obrigações de responsabilidade corporativa. Então, é um momento que é muito interessante também que as empresas comecem a incorporar isso de uma maneira voluntária, vamos dizer assim, cada vez melhor subindo aí a barra, né? E bom, então a gente falou sobre os conceitos, os princípios da governança e aí o sistema de governança, né, no círculo da gestão da empresa. A gente tem órgãos de direção, órgãos de execução e órgãos de controle. Como é que funciona isso? O primeiro órgão de direção, que é o órgão máximo da empresa, é a Assembleia de Acionistas, quando a gente está falando de uma SA, ou a reunião de sócios, quando a gente está falando de uma limitada. A Assembleia e a reunião têm competências específicas previstas em lei, né? Aí eu menciono a Lei 6404, que é a lei das SA, e o Código Civil, que regula atualmente as sociedades limitadas, e aí como exemplos de competência da Assembleia, né, e da reunião, desse órgão máximo da companhia. Então, é aí que vai ser eleito o conselho de administração. Se a empresa não tiver conselho de administração, a diretoria, que vão ser tomadas as contas do exercício e aonde vão ser deliberadas vão ser feitas as deliberações sobre as demonstrações financeiras e eventualmente distribuição de lucros. É a Assembleia também que vai deliberar sobre reformas de estatuto ou de contrato social, sobre aumentos de capital, cisões, fusões, incorporações, vai aprovar a política de remuneração dos administradores, a política de dividendos, e sempre obedecendo ritos de convocação, de realização e de divulgação. Então, aí exemplos do que a lei determina como competência desse órgão máximo, né? No âmbito da governança corporativa, das boas práticas de governança, a gente diz que a Assembleia ou a reunião deve praticar todos esses atos em observância aos princípios da transparência, da equidade, da prestação de contas e da responsabilidade corporativa, ou seja, ir além do que a lei determina. Então, por exemplo, mesmo uma empresa fechada, que não é obrigada por lei a ter conselho de administração ou consultivo, optar por tê-lo e com uma diversidade na sua composição, por exemplo. A empresa que mantém a contabilidade em conformidade com as leis, isso
deveria ser feito em todas as empresas, mas que também seja de fácil acesso aos acionistas, por exemplo, antes de uma assembleia, que não se fique escondendo aí, por exemplo, questões contábeis e financeiras, né? Além disso, também que se informe e se forneça os documentos necessários para que todos os sócios possam, enfim, exercer o seu voto de maneira consciente, né? Buscar isso além do que a lei determina. Aí coloquei também divulgar a remuneração dos gestores, ter uma política de dividendos e de reinvestimento clara, né? Clara e acessível, tá? Então, alguns exemplos aí para a gente falar da Assembleia de Acionistas. Outro órgão de direção que não é obrigatório em todas as empresas é o Conselho de Administração. O Conselho de Administração também tem as suas competências previstas na 6404, que é a lei das SA, e no Código Civil. E o que o Conselho tem como competência? Então, primeiro é o Conselho que deve desenvolver o propósito da empresa, missão, visão e valores da empresa. Guiar a sua estratégia, dar a orientação geral dos negócios, o perfil de risco daquela empresa. Quando a empresa tem conselho, é o conselho que vai eleger e destituir os diretores. É o conselho que vai atribuir, que vai fixar as atribuições dos diretores, que vai fiscalizar a gestão, vai fiscalizar esses diretores, vai monitorar toda a governança dessa empresa, né? Toda empresa tem governança. O que a gente está falando aqui é de boas práticas de governança, né? Também é o conselho que deve se certificar quanto ao gerenciamento de riscos, ao funcionamento dos controles da empresa, supervisionar se a divulgação das informações está sendo feita corretamente, se for o caso, escolher auditores independentes. E aí a diretoria executiva, antes de falar do âmbito das boas práticas, a diretoria, ela incorpora essas funções quando a empresa não tem conselho. Então, você tem empresas que têm a Assembleia Geral ou a reunião de sócios, todas têm que ter. O Conselho de Administração ou consultivo, que não é obrigatório para uma parte significativa das empresas. E a diretoria, que todas as empresas têm que ter o executivo, né? Por razões óbvias. Se a empresa não tem o conselho de administração, a diretoria acaba acumulando essas funções do conselho de administração, além de gerenciar a empresa, executar as diretrizes, né? A diretoria é o executivo, e prestar contas para a Assembleia Geral. Também os diretores devem responder pessoalmente pelos seus atos, pelas suas atribuições, e também são os diretores que representam a empresa ou a organização, enfim, perante terceiros, né? São os diretores que firmam os contratos, vamos dizer assim. E no âmbito da governança, tanto o conselho quanto a diretoria, assim como a Assembleia Geral, devem praticar esses atos que são da sua competência, em observância aos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, indo além do que determina a lei, né? Então, por exemplo, ter políticas claras, acessíveis e adequadas da estratégia do monitoramento do risco da empresa, zelar para que haja adequada informação aos sócios, né? Não ficar escondendo as informações sobre a gestão executiva, enfim, que essas informações sejam precisas e dadas também em tempo hábil, manter uma política adequada de análise e monitoramento dos indicadores dos negócios. Então, é importante que o diretor tenha uma política e uma forma de monitorar adequadamente como é que os negócios estão se desenvolvendo.
devem também agir de forma a manter ou a procurar manter um ambiente e uma cultura organizacional que sejam pautados na confiança, né, aquilo que a gente falou antes, ter foco na sustentabilidade e no longo prazo da empresa, então não estar preocupado só com as informações trimestrais e como que isso vai reverter na sua remuneração, mas pensar fundamentalmente no longo prazo e na sustentabilidade da empresa. Finalmente, os órgãos e funções de controle, né, que são os órgãos que têm como objetivo garantir que os registros e que as informações contábeis e não contábeis, né, aquilo que a gente falou, não é só o tangível que é importante, tem também outras informações que são fundamentais, que elas sejam confiáveis, né? Esses órgãos e funções de controle devem avaliar e monitorar os riscos. Então, como que a diretoria está agindo? Né? Quais os riscos que ela está correndo? Avaliar se isso está correto. Se os recursos da empresa estão sendo utilizados de forma eficiente, né? Se está se cuidando para a proteção da propriedade física e intelectual. Aqui uma outra palavrinha super na moda, o compliance, ou seja, se a empresa está em conformidade com as leis e com as normas e os órgãos regulamentadores, né? Isso é tudo função também um pouco do Conselho de Administração, mas também desses órgãos de controle, que também devem tentar corrigir e prevenir que alguns desvios de conduta, né, possam gerar demandas, litígios judiciais, que obviamente vão ser prejudiciais para o negócio como um todo e para todos os sócios e stakeholders, né? Eu citei aí, eu mencionei, vou falar sobre a auditoria interna e a externa, tem outros órgãos também, mas só para dar uma ideia de como que isso funciona. A auditoria interna, ela é super importante em toda e qualquer empresa, né? E ela tem uma função que é contínua, né? Que é contínua, desenvolvida internamente na empresa, muitas vezes por funcionários contratados exclusivos da empresa, em alguns casos por funcionários que prestam serviços para 2 ou mais empresas. Essa auditoria interna vai ter como função também avaliar os riscos, verificar a existência, o cumprimento, a eficácia e a otimização dos controles internos, da contabilidade, dos processos de governança, enfim, isso de forma contínua, né? A auditoria interna, ela se subordina ao Conselho de Administração, se não houver Conselho de Administração, a diretoria, e as áreas de atuação são praticamente todas, né? Destaques aí para contabilidade, tesouraria, pessoas, RH, estoques. Se a empresa tiver auditoria externa, vai servir também de apoio à auditoria externa, que é o que a gente vai falar agora. A auditoria externa, que também é conhecida como auditoria independente, ela trabalha de forma independente, ela não é interna à empresa, né? Os auditores externos, eles não têm vínculo empregatício com a empresa e a sua atenção também está voltada para garantir a confiabilidade dos registros contábeis. É muito importante esse ponto, porque não basta ter registros contábeis, eles têm que ser confiáveis, né? Eles têm que estar reproduzindo a realidade da empresa. E é isso que também a auditoria externa vai atestar e olhar se está de fato acontecendo. Em regra, a auditoria externa, ou independente, ela trabalha em parceria com a auditoria interna, né? Porque as empresas que têm auditoria externa têm também auditoria interna, e essa auditoria serve para testar e atestar a eficiência dos sistemas utilizados pela empresa, né? É quase um carimbo de qualidade. Então, quando o investidor, alguém que está querendo comprar uma empresa,
ou que seja, vê que a empresa, por exemplo, é auditada por uma Deloitte, PwC, Ernst Young, KPMG, já fala, bom, essa empresa aí aparentemente tem a sua contabilidade, tem as suas demonstrações de acordo com a realidade dela, ou seja, dá uma confiabilidade para isso. A auditoria também opina, tradicionalmente, a auditoria opina sobre as demonstrações financeiras, faz ressalvas, enfim. E de forma mais emergente, as auditorias hoje também fazem avaliação de riscos da empresa. Então, vê se aquela empresa está dentro de uma estratégia de risco adequada para o seu perfil, né? A escolha e a contratação da auditoria externa é feita pelo Conselho de Administração, pela diretoria, se não houver conselho. Se fala muito da importância da rotatividade desses auditores, porque é importante também que esse atestado, que esse carimbo de qualidade seja feito de forma rotativa, para não se criar também aquela relação de muita amizade, que aí eventualmente se olha com uma, vamos dizer, de uma forma menos rígida, enfim. E aí, por fim, os outros órgãos de controle, que eu não vou tratar, porque são muito específicos, que é o Comitê de Auditoria, Conselho Fiscal, que é um órgão previsto na lei das SA, mas que também tem tido aí, sofrido grandes discussões. Mas, de qualquer maneira, esses órgãos e funções de controle, no âmbito da governança, das boas práticas de governança, de novo, devem praticar todos esses atos da sua competência em observância aos princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, indo além da lei, né? Então, por exemplo, monitorar o sistema de gerenciamento de controles internos e compliance, revisando, avaliando e propondo recomendações de melhoria, né? Então, como é que é o gerenciamento desses controles internos? Então, você avalia e propõe, eventualmente, quando necessário, melhorias ou faz recomendações, né? Supervisionar sempre de forma independente, ou seja, sempre de forma não comprometida, né? Os relatórios financeiros, para que possa garantir e verificar se eles realmente refletem a realidade da empresa, né? Seja quanto aos seus resultados, seja quanto às suas variações patrimoniais. Então, de novo, não adianta ter os relatórios financeiros e eles não reproduzirem a realidade da empresa, né? Uma auditoria interna, por exemplo, pode ter um manual de boas práticas, prevendo regras aí, né, transformando esses princípios em regras objetivas, os princípios da transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade corporativa, tá? A gente termina aqui o nosso segundo vídeo, que tratou da governança corporativa. A gente falou de conceitos, os 4 princípios fundamentais para a governança, princípios éticos fundamentais para a governança corporativa e os principais órgãos, né? E no próximo vídeo, que é o nosso terceiro vídeo, a gente vai falar um pouquinho sobre o caderno de boas práticas de governança corporativa para empresas de capital fechado. Essa fotinho aí é um caderno do IBGC. E se você se interessa por esse assunto e gostaria de seguir o Jeff e ainda não faz parte do nosso mailing, manda para a gente uma mensagem no endereço eletrônico que aparece aí na tela, que eu vou incluir você na nossa lista e você vai passar a receber os nossos vídeos, agenda de encontros e novidades. Então, é isso, gente. Obrigada!